Uma frase que a gente sempre usa, tanto a gente quanto as outras famílias que têm um diagnóstico especial, é que diagnóstico não é destino. E realmente não é destino. Se eu tratar como se ele fosse, pode ser até que ele se torne um destino. Mas o diagnóstico não pode limitar ninguém. Oi, oi, oi! Seja bem-vindo ao canal Meu Cérebro e Eu. É um canal pra gente conversar, pra gente debater sobre o cérebro que não é o meu, não é o da Julie, não é o seu, mas é o cérebro do Iron. Você já sabe, se você tá aqui, você já deve ter assistido aí os vídeos anteriores. Seja bem-vindo de volta, hoje a gente vai continuar essa história. Oi, Julie, tudo bem? Bem-vinda! Bom dia! Hoje o assunto tá bem legal, fica por aí, acompanha com a gente. O tema são as novas descobertas. Explica pra gente um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje. Então, no último vídeo a gente falou um pouquinho sobre como foi até a gente sair do hospital. E mesmo no hospital, muita coisa já foi se configurando no sentido dessas descobertas. Quando a gente tava lá pelo 3º mês de vida do Iron, a gente tava loucamente pesquisando sobre muita coisa. E é um pouquinho disso que a gente gostaria de compartilhar. Descobrir um diagnóstico, às vezes, não é tão fácil, mas acho que a gente vai focar nas coisas boas, porque foi a partir daí que a gente começou a conseguir encontrar rumos para cuidar do Iron. Eu quero começar já com uma pergunta, Julie, que eu recebi muitas vezes, mesmo não sendo a mãe do Iron. E essa pergunta era a seguinte: mas o que o Iron tem? O diagnóstico, o que os médicos falam? Existe cura? Quanto tempo ele vai ficar assim? E muitas vezes a gente também não sabia o que responder, porque demorou pra gente entender o que era isso. Então eu quero perguntar pra você, qual era o diagnóstico dos médicos? O que eles falaram? O diagnóstico mesmo do Iron é uma encefalopatia não evolutiva crônica. É um nome meio complicado, mas é simples de se entender. A encefalopatia, ela é um dano que foi causado ao cérebro. A parte que fala não evolutiva, ela se refere a não ter evolução nem negativa e nem positiva. Se caracteriza como uma doença cerebral que não é degenerativa, porque tem muitas das doenças cerebrais que a pessoa tem um diagnóstico, ela vai definhando com o passar do tempo. E a do Iron não, é algo estagnado. O crônico traz justo isso, que não é uma doença aguda. Então, qual a diferença? Quando a gente tá com uma gripe, por exemplo, a gente tem a fase aguda, que é logo quando a gente é infectado, e depois as coisas vão se acalmando. Diferente de uma doença que você acaba convivendo com ela durante a vida. Uma diabetes, uma hipertensão, são doenças consideradas doenças crônicas, que você usa uma determinada medicação e você convive com aquilo durante a tua vida. É o caso do diagnóstico do Iron. No início da lesão, foi a fase mais aguda, então por isso que a gente ficou em UTI e tudo mais. Então essa fase aguda é onde a criança ou o adulto, independente de qual seja a doença, recebe as intervenções mais focadas. Então você precisa mesmo de uma assistência como de uma UTI, numa fase aguda. Depois que a criança estabiliza, os sintomas vão ficando mais estáveis, entra nessa fase crônica. Foi a fase que o Iron entrou a partir do momento que ele foi para pediatria, então, do hospital. Por isso que ele poderia ir para casa, mesmo tendo que ter em casa uma mini UTI. Então, isso são coisas que a própria ciência, a própria evolução dos aparelhos que existem foram trazendo essas possibilidades. Antigamente não existia essa possibilidade. Primeiro que assim, antigamente nós não tínhamos crianças nem adultos com a gravidade que o Iron tem vivos, porque primeiro que não existia esse tipo de aparelho logo de início. Então, se você não conseguia respirar por si só, logo você já vinha a óbito. Depois que as coisas foram evoluindo e foi se descobrindo certas coisas e criando certas aparelhagens, a primeira possibilidade que as pessoas que necessitavam de uma ventilação mecânica tiveram foi de ficar num hospital, mas era uma aparelhagem muito grande. Tem alguns filmes até que mostram um pouquinho disso. Brief, se eu não me engano, esse filme mostra um pouquinho umas aparelhagens bem grandes, onde a pessoa, o corpo todo dentro do aparelho e só a cabecinha de fora. E até tem um livro que foi escrito de uma pessoa que viveu a vida dentro de um aparelho desse num hospital, chama-se Pulmões de Aço.
Também é um livro muito incrível, eu comecei a ler, ainda não terminei, contando dessa experiência do que era uma pessoa viver dentro de uma aparelhagem dessa. E aí as coisas foram se refinando, então hoje existem aparelhos como esse que o Iron usou, que eles são portáteis, então ele tem uma bateria interna e você consegue levar de um lugar para o outro, você consegue carregar, e ele faz essa parte da ventilação, então empurra o ar para dentro do pulmão com uma certa pressão para que esse pulmão possa se expandir adequadamente, e ele também puxa o ar desse pulmão para que também não fique nenhum resíduo, nenhum acúmulo de gás carbônico dentro do corpo. Como vocês reagiram a esse diagnóstico dado pelos médicos? Em primeiro lugar, é um diagnóstico muito amplo e não tão específico, diferente de algum outro tipo de diagnóstico, como doenças crônicas que eu falei aqui. Como era algo não muito específico, a gente ficava muito sem saber onde pisar. Então teve um grande impacto, porque os médicos falaram pra gente que não existia um prognóstico, uma possibilidade de melhora. Isso não existia, nunca existiu pro caso do Iron. E chegaram a falar pra gente várias vezes que ele ia continuar da mesma forma que ele estava ali. Então ele não tinha abertura ocular ainda, ele não mexia nada mesmo, não tinha nenhum tipo de resposta, e ele respirava pela ventilação mecânica, já comia também através da gastrostomia. A possibilidade era grande, os médicos falavam de ele continuar daquela mesma forma e não ter nenhum tipo de evolução. Como pais, a gente tinha duas responsabilidades. Uma delas, a gente precisa passar pela fase da aceitação, e a gente sabia disso. A gente sabia que isso era grande parte até pro Iron ser aceito, ser bem cuidado e tudo mais. É importante essa parte da nossa aceitação do diagnóstico dele. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre tentou separar muito essa aceitação do diagnóstico dele, das limitações e tudo mais, da nossa proatividade e da nossa busca por novos horizontes. Até a gente fez um podcast sobre isso, que o título era "Sempre existe algo que a gente possa fazer ou conformar-nos também é uma opção?". Foi um assunto assim que pegou bastante pra gente, e muitas vezes a gente se fez essa pergunta. Qual é o nosso papel aqui agora? A gente se conforma e só convive com isso? Ou existe algo que a gente possa fazer? E a gente acabou sempre trilhando pelo caminho de que existia algo sim que poderia ser feito. Então, se a gente olha pra trás, a gente vê muita coisa que não existia e veio a existir pela própria necessidade humana. Tem um filme muito lindo e interessante que chama O Óleo de Lorenzo. Acho que muita gente já viu, principalmente pais que têm crianças com alguma especificidade. E esse filme traz muito isso, assim, o quanto que não existia tratamento para o menininho, para o Lorenzo, e o quanto que esses pais largaram tudo, né? Deixaram tudo na vida para ir pesquisar e pagar gente para testar e tal. E descobriram o óleo de Lorenzo, que no caso ajudava a reconstruir a bainha de mielina, que é o que recobre os neurônios e que era o que estava tendo problema na doença que o Lorenzo tinha, que era degenerativa e ia desconstruindo essa bainha de mielina. Então, um neurônio entrava em contato com o outro e acabava tendo convulsões e várias outras consequências, né? Olha só, esse é só um exemplo de algo que foi descoberto pela necessidade de pessoas que realmente precisavam. Porque se a gente fica só aguardando pela pesquisa do mundo em si, essas pesquisas elas são financiadas por interesses. Tanto que a maior gama de pesquisas que existe são de remédios, de indústria farmacêutica, porque existe interesse financeiro. Quando a gente trata de algo assim mais específico, se a gente for esperar alguém que realmente tenha um interesse em comum em pesquisar aquilo, é muito complicado, porque isso vai uma vida. E muitas vezes pode não ser na sua geração. Eu sempre acreditei muito assim que a necessidade faz o... Não sei nem como é o ditado, a necessidade faz o peão? Não sei como seria esse ditado. Mas é bem isso, assim, se eu preciso, eu vou atrás disso com uma garra que outra pessoa talvez não teria. Então eu acredito nessa possibilidade de nós, pais de crianças com necessidades especiais, descobrindo coisas. E também acredito muito na própria guia de Deus, porque Deus, ele conhece o corpo humano como ninguém mais. Ele criou cada detalhe. Então, muitas situações adversas, ele não vai te deixar passar por aquilo só. Então, ao mesmo tempo, ele vai te guiando onde é que tu tem que colocar o teu pé, qual que deve ser o teu próximo passo. Como ele conhece todos esses detalhes do corpo humano, eu sempre oro dessa forma, pedindo assim, Deus, me mostra, né? Acho que, em primeiro lugar, o médico do Iron tem que ser Deus, porque ninguém vai conhecer o cérebro tão bem quanto ele. Então, me mostra onde que a gente precisa agir agora, o que a gente pode fazer nesse momento para que o Iron tenha algum resultado positivo. Então, a gente sempre pensou muito nesse sentido, então, por isso a gente nunca deixou de buscar e ir atrás, mesmo com os prognósticos negativos que os médicos nos passavam. Agora, você falou que cada criança nesse quadro de lesão cerebral tem uma situação diferente. Existem coisas que podem ser utilizadas para todas as crianças? Existem, mas sempre vai ser importante aquela coisa do... É uma palavra que não é legal a gente usar, do testar. Não é legal você ficar testando, ainda mais em gente. Mas eu
eu não encontro, assim, nesse momento uma outra palavra. A gente acaba muitas coisas na lesão cerebral, a gente acaba fazendo por tentativa e erro. Então, por exemplo, existe algo que foi legal para todo mundo ou para várias crianças com lesão. A gente vai tentar, entendeu? Dependendo da resposta da lesão cerebral do meu filho em relação àquele tipo de tratamento ou aquele tipo de intervenção, é que vai me fazer continuar ou não. Então, sempre que a gente entra com alguma intervenção, seja algum suplemento, seja algum tipo de tratamento ou terapia, a gente tenta entrar com aquilo separado, não entrar com muita coisa ao mesmo tempo. Então, um suplemento, eu entro com ele, passo alguns dias ou uma semana para observar qual o resultado e caso seja um efeito legal, eu continuo, caso não, eu paro ou troco. E se eu começo com muita coisa ao mesmo tempo e a criança tem uma reação, eu não vou saber a que atribuir. Então, tipo, eu não sei se foi o tratamento que ele fez, não sei se foi a terapia, se foi o suplemento. Então, é bem delicado nesse aspecto. Mas, respeitando isso, a gente consegue ir olhando, tomando nota das coisas que realmente funcionam e das coisas que realmente não funcionam e aproveitando isso para as próximas intercorrências que a gente vier a enfrentar. Então, por exemplo, uma diabetes, uma hipertensão, você tem um grupo de sinais e sintomas que são comuns em todas as pessoas que possuem esse tipo de doença. Diferente da lesão cerebral, porque dependendo do grau dessa lesão e tudo mais, é o que aquela pessoa vai manifestar de sinais e sintomas, de consequências, no caso, também da lesão. Claro que existem muitas coisas em comum. Então, o Iron e os amiguinhos dele, que também possuem lesão, eles têm muitas coisas em comum. Mas, ao mesmo tempo, cada criança também tem muita coisa específica, o que é difícil de você encontrar, até na própria literatura. Então, por exemplo, quando a gente tem algum problema ou a criança começa a apresentar alguma coisa de repetição no quadro dela e a gente vai em busca do tratamento em si, você não encontra na literatura nem como tratar aquilo ali. Então, por exemplo, a gente quando tá com infecção, a gente vai, toma antibiótico e com o passar do tempo, a infecção passa, você repete o exame e o exame vem ok. Já no caso de uma encefalopatia, é tudo muito diferente numa lesão cerebral. Por que o antibiótico funciona no meu corpo? O funcionamento do meu cérebro tá ok. Então, tudo que a gente, né, pessoas típicas usam, muitas vezes vai ter um efeito diferente numa criança atípica ou que tem algum tipo de lesão cerebral, porque o cérebro simplesmente não funciona da mesma forma, ou existem partes do cérebro que estão inativadas e não vão funcionar. Então, às vezes, não vão conseguir rebater um antibiótico da mesma forma, ou vão ter alguns efeitos colaterais diferentes e muito mais graves, tudo toma uma proporção muito maior. Muitas vezes vão ter de repetição, então, por exemplo, você já tratou aquilo, a criança continua tendo aquilo, continua voltando e voltando e voltando. Então, é muito mais complexo e muito mais difícil de você colocar uma regra, por isso é mais difícil estudos científicos que tenham, assim, né, um padrão pra gente usar. Tem algumas coisas que conseguem ser padronizadas nas crianças com lesão cerebral, outras são muito específicas, e aí só cada família vai descobrindo detalhe por detalhe na ativa mesmo, sabe? Isso deu certo pro meu filho, já pro meu já não deu, e aí a gente vai trocando essas figurinhas e vai lutando pra encontrar resultados. É até por isso que a gente decidiu fazer esse canal, pela falta de informação existente para esse tipo de quadro que o Iron tem, e acho que muitos pais às vezes acabam não encontrando muitas coisas e diminuindo o tempo de vida que o filho poderia ter por falta de acesso à informação. Esse é um dos motivos que a gente escolheu fazer o canal. Agora, foi nesse período também que vocês estavam buscando, eu acho que isso aconteceu até dentro do hospital, que você fez um curso no Rio de Janeiro. Fala um pouquinho sobre esse curso, algum outro estudo que você teve, e acho que foi também através desses cursos que você conheceu outros pais na mesma situação que você, né? Então, assim, nesses 3 primeiros meses que o Aira ainda estava na UTI, e a gente estava ali pesquisando acirradamente, a gente começou a investir, a gente já começou a perceber o quão expensivo era qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de intervenção para lesão cerebral, quando a gente pagou a nossa primeira consulta de neuro. A gente foi atrás de indicação, então eu perguntei para os meus amigos, para o meu chefe, alguma indicação de neuro. E eles me indicaram, e eu fui atrás para que essa neuro pudesse vir até o hospital onde a gente estava e fazer uma avaliação com o Aira. Porque como o Aira estava num hospital público, infelizmente eles só tinham neurocirurgiões, mas não tinham neuro para avaliar mesmo uma situação de lesão e falar alguma coisa sobre reabilitação ou sobre o quadro mesmo em geral pra gente. Então eu fiz questão de trazer alguém de fora. É lógico que por mais que o hospital não oferecesse, por mais que seja um direito que a gente encontra vários problemas, então as coisas já começaram a ficar meio azedas por aí. Então a gente queria trazer as pessoas para uma segunda opinião, é um direito, já foi difícil por aí, mas a gente foi atrás,
a médica aceitou vir avaliar o Iron. E nessa primeira avaliação já foi bem complicado, porque era a primeira neuro que a gente estava entrando em contato. A gente tentou marcar algumas vezes, ela não conseguiu vir. E aí, no dia que ela veio, ela nem tinha marcado comigo. Mas eu tava morando no hospital com o Iron, então eu tava sempre lá. Mas eu só sei que ela conseguiu entrar na recepção, sem autorização nossa. Só que em vez de ela vir direto até nós, ela acabou, como subiu sozinha e tudo mais, acabou indo conversar direto com a equipe de UTI que atendia o Iron. E conversou com eles antes. E quando veio atender o Iron, assim, ficou bem claro que ela tava muito chateada, muito transtornada, porque, como os outros vídeos anteriores já falam, a situação do Iron era uma situação muito delicada e complicada e consequência de um parto domiciliar. Deu pra perceber que ela ficou bem transtornada com aquilo, ela não aceitou, ela me tratou, assim, muito mal. Ficou com muita raiva por conta da nossa escolha, né, de ter feito um parto em domicílio. E quando ela viu a gravidade e todas as consequências que aquilo tinha trazido pro Iron, acho que aquilo influenciou também totalmente no tratamento dela comigo, não com o Iron, né, mas comigo. Então a consulta foi bem ruim, porque a gente queria aproveitar ao máximo. Pra ter uma ideia, a consulta custou R$1.000. Na época a gente não tinha esse dinheiro, então a gente parcelou assim, a perder de vista, sabe? E a gente queria justo ter um espaço, né, de alguém de confiança pra gente poder conversar, pra gente tirar as nossas dúvidas, pra saber tudo sobre o Iron, o que a gente podia fazer. E no fim a gente acabou não tendo esse espaço. Essa consulta, ela durou menos de 15 minutos, mesmo custando esse valor todo. E o tratamento foi bem assim como eu te falei, né, com muita raiva, com muita decepção, assim, da parte dela. E aí ela chegou, avaliou o Iron e ela falou assim: escuta, agora não tem mais nada que vocês possam fazer. Como assim? Você quer saber o que vocês podem fazer? Não tem nada. A situação que tá aí vai ficar. O que podia ter sido feito era antes, agora mais nada. Tipo assim, querendo dizer, né, que a nossa escolha era antes, agora não tinha mais o que fazer. E aí ela fez alguns testes no Iron e ela diagnosticou que o Iron só tinha um pouquinho de sensibilidade do quadril pra cima, e ela falou que das perninhas pra baixo ele era paraplégico, então ele não tinha nenhum tipo de sensibilidade, o que ela errou feio, porque hoje eu acho que a parte mais sensível do Iron é o pezinho. Então se você chega, ele tá paradinho, dormindo, você faz uma cosquinha no pé, ele já se arrepia todo. Ela deu esse mais um choque, né, de tantos outros que a gente já levava, um choque de realidade, falando isso assim pra gente. E a consulta acabou e eu perguntei, tá, eu tenho noção do quadro dele, eu tenho noção da gravidade, agora eu queria saber, o não a gente já tem, eu queria saber o que a gente pode fazer por ele. E ela falou que nada. E aí entra uma coisa bem importante que eu penso hoje: um profissional, quando ele chega para um paciente, seja qualquer diagnóstico que for, tendo prognóstico ou não, como no caso do Iron, eu acho que quando o profissional fala assim, não existe nada que eu possa fazer por esse paciente, ele não tá falando de uma limitação da criança ou do paciente, ele tá falando de uma limitação pessoal. Eu não acho que esse profissional pensa dessa forma quando ele fala isso baseado em tudo que ele estudou, mas na vivência que nós temos hoje e o tanto que o Iron já teve de evolução, o tanto de coisas que nós descobrimos que nós poderíamos fazer depois desse nosso contato com ela e contato com outros profissionais que estivessem mais capacitados em terapias alternativas para lesão cerebral, a gente foi descobrindo que não existe isso. O profissional precisa tomar muito cuidado com o que ele fala para uma família e para um paciente. Os profissionais acham que o tempo todo eles têm que ficar dando esse choque de realidade na família para que caia a ficha da família. Mas muitas vezes não é isso que a família precisa. Muitas vezes a família tá mais madura e a ficha já caiu muito mais do que aquele profissional que tá atendendo. E querendo ou não, quem vai pagar o pato, quem vai fazer todos os cuidados, quem vai conviver com isso no dia a dia é a família, não é o profissional. Então é muito fácil para esse profissional chegar e jogar algo no seu colo, né? Ó, lida com isso. E depois eu vou pra minha casa e vou deitar minha cabeça no travesseiro, eu como profissional. Mas aquela família não, ela vai ter que ficar lidando com aquilo pra sempre. Então eu acho muita responsabilidade e hoje eu consigo dividir muito bem isso, o quanto que é uma limitação do profissional e o quanto que é uma limitação do Iron. Então eu não tomo mais como limitação pro Iron algo que alguém me fale. Eu acho que ele vai conseguir o que ele quiser conseguir, o que Deus abençoar que ele consiga. Um verso que eu sempre falo no ouvidinho do Iron, né, antes de dormir: tudo posso naquele que me fortalece. E eu falo pra ele: você pode tudo através daquele que te fortalece, que é Deus. Então eu acredito nisso piamente. Deus tá aí pra renovar essa nossa fé a cada dia, e não só a fé, mas a própria ciência vem para comprovar isso aí. Várias coisas que não eram possíveis antes, hoje são. Então, antes a diabetes, por exemplo, levava a óbito. Hoje, através do tratamento com a insulina, é considerada uma doença crônica. Tem muita coisa envolvida para eu chegar e colocar uma limitação e usar a palavra não. Uma frase que a gente sempre usa, tanto a gente quanto as outras famílias que têm um diagnóstico especial, é que diagnóstico não é destino. E realmente não é destino. Se eu tratar como se ele fosse, pode ser até que ele se torne um destino. Mas o diagnóstico
não pode limitar ninguém. Então aí nesses 3 primeiros meses a gente continuou pesquisando depois dessa consulta, igual eu te falei, não aceitei o não como resposta e tal. E o Isaac achou uma coisa na internet incrível, que foi um livro. E ele começou a ler aquele livro, começou a devorar e começou a compartilhar comigo. O livro chama-se Lesão Cerebral. E ele foi escrito por Raimundo Veras. E o Raimundo Veras foi um cara que ele descobriu muita coisa no campo da lesão cerebral. Ele era um médico do Brasil. E justo por conta da necessidade. Então, o filho do Raimundo, por volta dos 14, 15 anos, ele teve um acidente e ele teve uma lesão gravíssima, ele ficou tetraplégico. E aí o Raimundo levou ele em todos os melhores médicos do Brasil e o diagnóstico era o mesmo, o prognóstico era o mesmo, que a gente sempre escutou com Iron, né? Olha, o que tá vai ser e não tem o que mudar, a lesão foi muito grave e ele vai ficar tetraplégico. E aí esse doutor, o Raimundo, ele não aceitou esse não como resposta, ele falou, não, se eu não encontro aqui, eu vou virar o mundo do avesso, mas eu vou atrás do que eu posso fazer pelo meu filho. E aí o Raimundo saiu, então, e foi em busca, né, de muita coisa, e foi quando ele entrou em contato fora do Brasil com uma equipe de estudos de Glenn Doman, que era um fisioterapeuta muito reconhecido, que pesquisou muito na época sobre a lesão cerebral. E tem um livro dele, que o próprio Glenn Doman escreveu, que chama O que fazer pela criança do cérebro lesado. E esse livro é, assim, incrível, maravilhoso, traz muito conhecimento, muita esperança de tudo que pode ser feito por uma criança da lesão cerebral. E ele veio, assim, para responder todas as perguntas que a gente tinha, que era exatamente isso que a gente perguntava quando a gente ia numa consulta ou quando a gente pesquisava o diagnóstico eu já tenho, não, eu já tenho, o que eu posso fazer? E esse livro traz muito isso. Então, chega me arrepio de falar, porque é muito incrível. E aí a gente começou a ler, a beber aquilo ali, e aí a gente foi descobrir que o seguinte, que o Raimundo Veras entrou em contato com essa equipe, começou a trabalhar com eles, e essa equipe era uma equipe que começou a estudar o comportamento da criança com lesão cerebral em todo o mundo. Então, eles realmente se deslocavam e iam para culturas diferentes para ver como era esse desenvolvimento em determinadas culturas, para ver se tinha diferença ou não, e eles realmente descobriram que existia, e qual era a diferença também desse desenvolvimento cerebral e dessa lesão cerebral de acordo com cada intervenção que era oferecida para essa criança, cada oportunidade que era oferecida para ela dentro do quadro dela. E o Raimundo, ele começou a ficar muito irritado com a própria fisioterapia, que era o que ele fazia, porque quando ele chegava para tratar uma criança ou um adulto com lesão cerebral e ele fazia, por exemplo, o exercício com o braço, ele ficava pensando, poxa, eu tô aqui exercitando esse braço, essa articulação, mas esse movimento sou eu que tô fazendo. E o cérebro dessa pessoa tá lá estagnado. Então, se o problema tá no cérebro, por que eu tô tratando o braço? Sabe, assim, claro que a gente precisa, porque tem toda aquela questão, né, da manutenção. Então, se eu não mexo, tudo isso vai atrofiando. Mas essa dúvida fez com que ele fosse muito mais além. Se o problema tá no cérebro, eu preciso pensar em algo mais. De como atingir esse cérebro de fora para dentro. Como conseguir que essa informação chegue, porque o cérebro, ele tem a parte de recepção e a parte de resposta. Então, quando eu tenho uma lesão e eu faço um estímulo, por exemplo, nessa criança, pode ser que essa criança não responda a esse estímulo, mas eu preciso também descobrir onde está esse problema, se o estímulo realmente não está chegando no cérebro, ou se esse estímulo está chegando no cérebro e essa criança não está dando conta de responder. Eu preciso saber em qual dos dois caminhos que está o problema, ou se é nas duas vias. E para eu poder investir nessa criança conforme a necessidade adequada dela. E aí o Raimundo foi aprendendo, sugando tudo isso, e ele trouxe isso para o Brasil e fundou o Instituto Veras, que a gente descobriu que ainda existia no Rio de Janeiro, uma sede desse Instituto Veras, e hoje quem dirige esse instituto é a esposa do filho do Raimundo. Então o que aconteceu com esse filho que era tetraplégico? Foram aplicadas todas essas terapias, esse conceito neurológico de reabilitação no Raimundo, e ele que era tetraplégico foi recuperando muitas das suas funções. E ele recuperou tanto que ele continuou na cadeira de rodas, mas da cintura para cima ele recuperou todos os movimentos. A parte cognitiva dele ficou ótima, tanto que depois ele fez medicina também, se formou em medicina, se tornou médico. E ele que continuou tocando, depois da morte do pai dele, do Raimundo Veras, ele continuou tocando todo esse projeto que tinha sido fundado no Rio de Janeiro. E hoje ele já é falecido também, mas quem continua é a esposa dele, que é a Conceição Veras, e que foi quem me deu o curso no Rio de Janeiro. E aí eu ainda tava morando no hospital com a Aira nessa época, né? Então era tudo muito difícil, não tinha ninguém pra ficar. Então aí a gente conversou com a mãe topou ficar uma semana lá cuidando do Iron. Pra mim foi muito difícil, porque foi a primeira vez que eu me separei do Iron, que eu fiquei longe dele por uma semana. Eu só fiz porque eu sabia que era
por uma causa maior, que era pra ele mesmo. E aí foi quando eu fui, eu trouxe até a apostila, uma das apostilas que eu recebi lá no curso, que foi algo que abriu bastante a nossa mente. Esse é o logo deles, do Instituto Veras, é o Instituto para o Desenvolvimento do Potencial Humano. Então eles trabalham com lesão cerebral, eles trabalham também com a trissomia 21, síndrome de Down, e autismo e várias outras especificações. Eles têm resultados assim incríveis. Quando eu fui lá, eu assisti as crianças que faziam o tratamento lá há vários anos, e as apresentações deles são incríveis. Eles são treinados num desenvolvimento físico, intelectual, de uma forma que eles se tornam especialistas. Simples assim, tipo, eles vão além do comum. Então, o objetivo, às vezes, da gente como pai era pelo menos conquistar o comum para aquela criança. E aí, com esse desenvolvimento lá no Instituto Veras, eles ultrapassam, sabe, as expectativas. É muito lindo de se ver. E uma das coisas que eu aprendi com esse raciocínio do Raimundo Veras e do próprio Glenn Doman, né, que foi o que iniciou todo esse método de desenvolvimento e tudo mais, ele trabalha muito no potencial que esse cérebro tem. Ele abre os nossos olhos para o seguinte: todos temos um cérebro que tá aqui completo, intacto. Só que mesmo ele completo e intacto, eu não uso, né, nem 10% do que esse cérebro tem para me oferecer. Então, mesmo que eu tenha uma lesão, eles acreditam muito, muito na neuroplasticidade, de acordo com as oportunidades corretas que eu ofereço para essa criança, alto índice de estímulo, alta intensidade e baixa duração, para que esse cérebro vá gravando esses estímulos e aprendendo coisas do zero. Então, outros neurônios vão assumindo as funções daqueles neurônios que foram lesados. E isso é muito incrível, porque é bem legal, os treinos são muito intensivos. Então, quando eu saí de lá, muita coisa eu já comecei no hospital, eu construí os quadros de estímulo visual, a gente pode até compartilhar aqui. E eles trabalham sempre dessa forma, mandando estímulo pro cérebro o máximo de vezes por dia. Eu tinha um relógio, ele despertava de 10 em 10 minutos e eu fazia um treino diferente com área. Então, agora é treino pra visão, agora é treino pra tato, agora é treino pra olfato. E a gente ia fazendo, tinha todos os artefatozinhos, são tudo coisas que você mesmo pode construir, não é nada de um aparelho incrível que você tem que comprar. Então, isso é muito incrível, porque todo mundo pode fazer, basta você ter a força de vontade. Tem umas frasezinhas de Glenn Doman aqui que eu acho incríveis, ó, que ele fala assim: o que não utilizamos, nós perdemos. Então, mesmo a gente que tem, né, um cérebro 100% ok, se eu não utilizar, eu vou perder. Ele fala também assim, ó: quando melhoramos uma função do cérebro sequer, nós melhoramos em um certo grau todas as demais funções. Então, ele sempre trouxe isso, que tudo tá interligado. Então, se eu trabalhei o tato e melhorou, ele vai melhorar todas as outras funções. Se eu melhorei a visão, ele vai melhorar toda a percepção de mundo, ele vai receber muito mais informação e ele vai melhorar todos os 5 sentidos. Então, qualquer melhora que eu tenho, qualquer campo, eu vou melhorar o todo. Quando se trata de cérebro, é assim. Então, eu acho muito incrível. Eu acho que até falei demais, né? Acho que foi muito válido cada detalhe que você falou. Para todos os pais que estão nessa fase de busca por respostas, a gente vai deixar na descrição do vídeo todos esses detalhes para você correr atrás, para você encontrar aí algumas respostas que você tanto procura, tá bom? Agora eu quero entender um pouquinho, Julie. Você citou aí em algum momento sobre a doença que é degenerativa e a doença que é mais estagnada, que é o caso do Iron. A doença do Iron não é degenerativa. Qual que é a diferença entre um tratamento de manutenção e um tratamento de reabilitação? É muito legal e muito interessante e importante a gente abordar isso, porque são coisas que a gente vai percebendo só com a caminhada, sabe? Antes, isso não se configura dessa forma, assim, pra gente. A gente pensa que é tudo a mesma coisa. Então, quando tudo começou, o que a gente pensava? Tá, o Iron tá desse jeito. Então, eu preciso trabalhar na reabilitação para que ele recupere neurônios, ou que os neurônios que restaram assumam a função dos outros, e a gente tenha aí uma neurogênese. A gente consiga trabalhar com essa neuroplasticidade. Só que a gente conta com que a criança fique daquela forma, por pior que seja o quadro. E não é assim. Então, quando a gente trata de uma doença cerebral, por mais que ela não seja degenerativa, o próprio tempo vai trazendo consequências e gravidades e deformidades no próprio corpo que você não tem como imaginar. Isso é uma coisa muito diferente que acontece em cada criança. Então, você vai ver que tem crianças que têm uma super espasticidade, que é tipo um músculo totalmente rígido, que é uma consequência da lesão cerebral, e ela vai ter consequências por conta daquilo. Então, dependendo para
para onde esse cérebro ele manda esse sinal, essa criança fica com esse músculo contraído, como se ela estivesse fazendo exercício 24 horas por dia. Isso dói para a criança, é cansativo, e aquele músculo que é usado, ele vai hipertrofiando, ele vai ficando mais grosso, vai ficando mais difícil mexer, isso vai comprometendo essas articulações. Muitas vezes as atrofias vão acontecendo de uma forma que essa criança muitas vezes vai virando até um caracol. Então, por exemplo, o Iron, eu costumo falar isso, né, do Iron virar um caracol, porque ele tem uma escoliose muito grave. Então, se você não fizer nada, simplesmente ele vai virando um dia. E existem casos assim. Por mais que você não faça nada no campo da reabilitação, a manutenção ela é muito importante. Por isso vem os direitos a terapias, que são coisas que você não recebe logo de cara do seu convênio. O Iron, por exemplo, ele tá recebendo todas as terapias que ele precisa agora, depois de 3 anos de luta. Então a gente teve que entrar com liminar, a gente teve que correr atrás, porque é um direito dessa criança. Mas esse direito é negado por falta de conhecimento, por falta de querer gastar também, porque os convênios tentam gastar o mínimo possível e uma criança como o Iron é uma criança que dá gasto. Então, só de terapia, por exemplo, são mais de 10 mil reais por mês. A gente não teria condições de bancar as terapias que ele faz hoje, e é um direito dele e uma necessidade básica. Então, por exemplo, por mais que ele não progrida nada nessas terapias, que ele faz 2 sessões de fisioterapia por dia, uma respiratória, que é o RTA. Um dia a gente vai gravar um vídeo mais específico sobre as terapias, né? Mas hoje eu vou falar bem por cima. À tarde faz a parte motora, que seria o Bobat. Ele faz a TO e ele faz fono. Essas são as terapias básicas que o Iron faz hoje. E essas terapias, por mais que você não tenha nenhum resultado em termos de reabilitação, de ele começou a fazer algo novo por conta da terapia, só para manutenção ela já é de extrema importância. Então, o que mantém o Iron, assim, bem, numa condição respiratória adequada, numa condição motora adequada para que esse quadro não se agrave, por mais que não seja degenerativo, com o tempo vai se agravando por conta desses estímulos errôneos que o cérebro vai enviando para o corpo. Então, isso se dá tanto para essa parte mais motora, quanto para outras coisas, como, por exemplo, o Iron tem uma bexiga neurogênica, que a gente chama, né? Então, a parte do cérebro que comanda a bexiga para que ela seja esvaziada, ele faça direitinho o xixi, ela foi afetada. Então, o Iron, ele retém urina, ele tem infecção de repetição, e isso é uma coisa bem comum em vários dos amiguinhos dele, que também tem lesão cerebral, e isso é uma coisa que a gente precisa estar de olho na manutenção. Então, por mais que eu não esteja falando de uma cura nesse momento, eu preciso ficar de olho nessa manutenção, porque a infecção é uma coisa que pode levar a óbito. Então, uma infecção de urina grave, não tratada, ela pode levar a óbito. E eu considero importante esses 2 caminhos. Na minha opinião, você não pode deixar de seguir nenhum dos 2. Tanto as terapias e qualquer coisa que você faça para manutenção do corpinho deles, porque assim, a gente que tem o corpo tudo funcionando ok, se a gente não come adequadamente ou qualquer coisa que foge do script, a gente já paga caro por isso. O nosso corpo vai respondendo com os anos, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai colhendo as consequências daquilo que a gente plantou. Imagina um corpo que já não funciona adequadamente por conta do cérebro. Então, tudo que a gente perde, por mínimo que seja, tem consequências sérias. Por exemplo, a visão do Iron, ele não pisca. Então, a gente precisa piscar por ele. Isso é uma questão muito importante, por exemplo, que nenhum oftalmo nunca me falou. Ele já foi avaliado por oftalmo diversas vezes. Tem coisas que com a vivência você vai descobrindo. Então, um oftalmo nunca falou, e era de extrema importância, porque uma criança que ela não pisca os olhos e não tem essa lubrificação, por mais que o oftalmo te passe colírio, que é o que o meu filho usa, gel de lubrificação, tem uma pomadinha que geralmente as crianças usam, que é até um antibiótico para os olhos, para manter, e isso não vai manter os olhos sem lesão. Então essa córnea, ela vai ficando lesionada pelo fato de ficar aberto o olho, e você vai comprometendo essa criança para se um dia ela se reabilitar. Aí chega um momento que essa criança começa a desenvolver melhor, começa a responder melhor os treinos de visão, começa a recuperar essa função do cérebro e tudo mais, mas aí eu tenho uma lesão que talvez eu não consiga recuperar de córnea, por exemplo, porque eu não fiz a manutenção. Então, esse é só um exemplo de como é importante. Tudo que o corpo não faz por si só na lesão cerebral, eu preciso proporcionar para o corpo uma vivência mais próxima possível da realidade. Então, por isso que não adianta eu piscar colírio 20 vezes ao dia se eu não piscar o olho dessa criança, porque ela vai ter uma lesão. Esse exemplo do olho que você deu, eu acho que é até interessante a gente citar aqui. O Iron não fica com o olho aberto 24 horas por dia. Existe um momento
momento da noite, por exemplo, que ele tem que ficar com o olho fechado o tempo inteiro. E daí vocês utilizam algo para prender a pálpebra dele para não abrir. E daí algumas pessoas podem perguntar, mas por que vocês não deixam o tempo inteiro, já que ele precisa ficar piscando? Por que não deixa a pálpebra fechada sempre? Existe essa opção, só que daí dessa forma você não dá a oportunidade dele de treinar a visão. Então sim, é um trabalho extra, mas é um trabalho justamente pensando na reabilitação dele. O papel do pai, da pessoa que está cuidando, não é impedir a reabilitação, e sim oportunizar essa reabilitação, né? Uma coisa que até o método Veras traz muito, me conscientizou muito, assim, e ficou claro, eu que sou uma mãe típica e atípica, né, do Iron e do Owen, fica muito claro isso. O quanto que com uma criança típica, a criança já tem um desenvolvimento dela natural, ela já tá desenvolvendo independente, muitas vezes, do que eu vou investir nesse desenvolvimento ou não. E mesmo assim, a gente enche essa criança de estímulos, então essa criança, ela fica o dia inteiro pedindo a nossa atenção, e a gente responde, a gente brinca, a gente repete 1000 vezes uma palavra para que ela aprenda a falar, e a gente fica jogando essa criança para cima para brincar e tudo mais. E o que a gente faz com a criança do cérebro lesada? Isso a equipe do Glendovan traz muito. A gente limita, a gente coloca num berço com grades alto, longe do chão, a gente coloca essa criança sempre de barriga para cima, sendo que a posição melhor para o desenvolvimento humano seria ventral, com a barriguinha para baixo, para que a gente vá criando esse fortalecimento aqui do pescoço, para que a criança consiga levantar a cabeça e ver o mundo por ali sozinha, criar aquela independência. A primeira independência da criança é essa, né? Você conseguir fortalecer essa parte do pescoço para que você consiga voluntariamente, né, erguer e ver e colocar a cabeça para o lugar que você quer. E uma criança especial eu totalmente limito, ou eu coloco num carrinho cheio de cinto, cheio de adaptações e tudo mais. Eu não tô dizendo que não é necessário, mas a gente usa muito mais do que o necessário essas coisas. A gente limita, a gente cerca essa criança, a gente não joga ela para cima porque ela é doentinha. A gente não repete 1000 vezes porque, já que ela não vai repetir o que eu tô falando, eu não vou repetir 1000 vezes para que ela possa aprender. Então, olha que coisa louca para uma criança que já tem essa propensão para o desenvolvimento esperado e convencional. Eu faço, então, eu dou muito mais estímulo do que para criança que precisaria, do dobro de estímulo que eu dou para essa criança típica. Então, o Iron precisa do dobro de estímulo que eu dou pro Owen. Eu falo isso, mas até hoje a gente ainda peca nisso. É uma coisa que a gente tem que todos os dias pensar, meditar e se planejar para fazer, porque o quanto que a gente priva essa criança. Então, por isso que eu gosto muito de não ter limites pro Iron. Vamos pra praia? Vamos! A gente conquistou esse sonho esses dias, né? Foi a primeira vez, depois de 3 anos, que a gente conseguiu fazer isso. Mas a gente foi! E vamos andar a cavalo? Vamos! E a gente também conseguiu conquistar isso no último ano. E foi os dois. O Owen andou a cavalo e o Iron andou a cavalo também. E vamos no parquinho? Vamos os dois. Vamos andar de bicicleta no Vila Lobos também? A gente já fez isso, né? Inclusive, vocês estavam juntos. É mais difícil. É um dia inteiro em função de fazer aquilo acontecer, porque tem um monte de aparelho, tem um monte disso, um monte daquilo, e a gente tem que garantir a segurança da criança. Mas nós, como pais, precisamos ser esses canais de oportunidades para essa criança, porque o mundo já vai limitar ela naturalmente. Até reforçando o que a gente falou no último vídeo, por que a gente queria tanto tirar o Iron do hospital, sendo que lá ele tinha todo o atendimento necessário, tinha enfermeiras 24 horas por dia ao lado dele, se acontecesse algum problema, as enfermeiras corriam para ajudar, todo mundo à disposição dele. E se em casa já é difícil de gerar esses estímulos, no hospital era 3 vezes mais, porque lá você não tinha liberdade para fazer o que quisesse com ele, para dar esses estímulos, para colocar ele nas posições que você queria, para levar ele para passear. Lá você não tinha liberdade nenhuma. E dentro da sua casa você consegue levar ele para fora, pro quintal, levar ele pro parquinho e fazer todas essas coisas que você já conquistou aí nesses 3 anos. No início de tudo isso, você fez campanha e ajudamos a divulgar a campanha de vaquinha pro Iron, ou as contas para quem quisesse ajudar. A gente continua divulgando essas contas, né? Então, se você tá assistindo hoje, você quer ajudar nos tratamentos do Iron, na reabilitação dele, a gente vai deixar aí todas as contas disponíveis. A vaquinha também, da vaquinha ainda funciona, né? Ainda. A gente vai deixar aí disponível para você, se você quiser ajudar. Qualquer valor já ajuda e já vai fazer diferença na vida do Iron. E essa prestação de contas, assim, do que é feito com esse dinheiro, é sempre dado pelas redes sociais da Julia. Ela tá sempre postando ali o que ela faz, o que ela consegue fazer a cada mês por conta dessas doações. No próximo vídeo, a gente ainda não decidiu o tema, mas aí nos próximos a gente vai fazer um vídeo detalhado sobre terapias, explicando cada uma, explicando o que o Iron faz, o que foi bom pra ele, o que não foi. Com a participação especial do Iron daí, né? É verdade. A gente tem que mostrar esse menino, né? Faz tempo que a gente tá aqui só falando. Mostra fotinho, mas a gente não mostra nada ao vivo e a cores. A gente tem que mostrar aí essas terapias.
Bom, foi um prazer ter você aqui com a gente. Espero que você tenha Enorme. de todo esse conteúdo. Tchau. Prazer desgramado, gente, estar aqui com vocês. Um destaque especial aqui pro meu Natal. Já não é mais Natal, muito provavelmente, mas a gente gravou esse vídeo no Natal, então tem que aproveitar esse cenário, né, gente? Um beijo pra você e até a próxima. Beijo, Tchau, até tchau. mais. Obrigada.